Mas Pedro diz que a este Jesus Deus ressuscitou. E eu quero perguntar uma coisa para vocês, com base nesse trecho que Pedro diz, a este Jesus. Mas antes de fazer a pergunta, vamos ler o versículo 23, volte aí um pouquinho, suba aí um pouquinho na sua Bíblia, verso 23, leia lá, vamos ler. Sendo este quem? De quem Pedro está falando? Jesus. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presença de Deus, Deus entregou ele, e ele foi entregue também pelos judeus. Então este, de quem Pedro fala, é Jesus. Versículo 32, vamos ler de novo. A este Jesus Deus ressuscitou. Versículo 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, que a este Jesus, Pedro está apontando para Jesus, note, vocês percebem? Este Jesus, é este Jesus que eu estou falando, é Jesus, filho de Maria, o Jesus judeu, que vocês crucificaram, é este Jesus, é dessa pessoa que Pedro está falando. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, baseado nesse discurso de Pedro, enfatizando a pessoa de Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus, o Cristo? Já pensaram nisso? Porque Pedro está tentando ensinar para os judeus quem era Jesus que eles haviam crucificado. E no discurso de Pedro é muito claro que Jesus é o Messias. Mas eu pergunto para vocês, quem é esse Jesus? É o nosso Messias. Mas irmã, para muitas pessoas, se você for aí fora pesquisar, entrevistar, você vai ver isso. Para muitos, esse Jesus era apenas um sábio. Pergunte para as pessoas aí fora, quem é Jesus para você? Elas vão dizer, ele foi um sábio. Muitas pessoas vão dizer isso. Quem é Jesus para você, meu amigo? Ele vai dizer, Jesus foi um grande sábio, foi talvez um grande filósofo da sua era, da sua época. Jesus era alguém com muita sabedoria realmente. Deus realmente deu muita sabedoria para ele, era um grande sábio, um grande filósofo. Outros vão dizer que Jesus era apenas um profeta. Existem religiões que dizem isso hoje, que Jesus era apenas um profeta. É um profeta enviado por Deus, nada mais do que isso. A plateia, no entanto, irmãos, que Pedro estava falando, para a qual Pedro estava discursando, pregando, eram os judeus. E essa plateia diria que Jesus é aquele que precisava morrer, que merecia morrer, porque Jesus, aquele filho de Maria, aquele homem pobre, Galileu, ele era um homem blasfemo, e por isso que ele deveria ser trocado por Barrabás e levado à cruz. A plateia que Pedro estava pregando ia dizer isso. Se Pedro perguntasse, quem é Jesus para vocês? Ele, o camarada, aquele homem lá que a gente crucificou, porque ele era blasfemo, porque ele se comparava ao próprio Deus, ele fazia-se passar pelo Filho de Deus, e a gente sabe que só existe um Deus, então portanto ele era um louco, ou era um blasfemo, alguém que falava mal a respeito de Deus. Foi bom que ele tivesse morrido mesmo na cruz. É isso que a plateia de Pedro iria falar, os próprios judeus. Mas irmãos, para Pedro não era assim. Para Pedro, Jesus, a este Jesus, ele fala por 3 vezes no seu sermão, este Jesus que vocês crucificaram. Para Pedro, esse Jesus era o Cristo, era o Messias. Ele enfatiza propositalmente os nomes Jesus e liga esse nome a Cristo. Esses 2 nomes ele enfatiza constantemente: Jesus, o Cristo. Esse Jesus que é o Messias, que vocês entregaram no madeiro, na cruz, penduraram ele lá, ele é o Messias. Para Pedro, durante todo o seu sermão, seu discurso, ele diz isso. Vamos ver o que Jesus era para Pedro. Versículo 22. Abra lá rapidinho. Suba aí, um pouquinho sua Bíblia. Atos 2, 22. Quem era Jesus para Pedro?
quem era Jesus para o apóstolo Pedro. Varões israelitas, atendei estas palavras, verso 22. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com muitos milagres e prodígios e sinais, aos quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Quem é Jesus para Pedro? É um varão aprovado por Deus. E Deus usou Jesus com muitos prodígios, sinais e milagres no meio do povo, para comprovar que ele era filho de Deus, enviado por Deus. Ele era um varão, para Pedro, ele era um varão aprovado por Deus. Era alguém aprovado. Era alguém que passou no teste do Messias, né? Que era alguém que era um Messias mesmo. O que mais que Pedro diz? Versículo 23. Pedro diz que esse Jesus, do qual ele fala, foi entregue pelo desígnio, ou seja, a vontade e presciência de Deus. Deus entregou esse Jesus para ser morto numa cruz pelos nossos pecados. Foi esse Jesus, é esse do qual Pedro está falando, que Deus entregou ele, crucificando, né? Esse mesmo Jesus é o Jesus que venceu a morte, versículo 24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Então, quem é esse Jesus para Pedro, né? Quase um trava-língua, né? Quem é esse Jesus para Pedro? É alguém que venceu a morte, que foi entregue para ser morto. É alguém que Deus aprovava, era um varão aprovado por Deus. O quarto ponto aí, esse Jesus para Pedro era alguém, versículo 30, era alguém que cumpria a promessa de Deus dada a Davi, a aliança davídica, de um descendente que se sentaria no trono e reinaria para sempre. Era esse Jesus que os judeus crucificaram. Era esse Jesus. É o mesmo Jesus, irmãos, que um dia, vencendo a morte, ressuscitando, que ele, com toda força e pompa, será vitorioso, e um dia retornará, e um dia Deus exaltará esse Jesus. É o que Paulo fala em Filipenses 2, que um dia, vendo este Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É esse Jesus do qual Pedro está falando. É esse Jesus. Notem, irmãos, e eu vou fazer essa pergunta de novo para vocês. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Ele é um profeta somente? Ele foi um grande sábio da humanidade? Ele foi como Confúcio ou todos os outros filósofos que nós tivemos no planeta Terra, que são referenciados pela humanidade, pela história, nós ouvimos falar. Jesus era um grande sábio, será? Ou Jesus é aquele que, sendo filho de Deus, se entregou por você, morreu a sua morte, foi crucificado no madeiro, pagou os seus pecados, ressuscitou e venceu a morte, e te deu a garantia do céu, e um dia voltará para reinar vitorioso. Quem é esse Jesus para você? Quem é esse Jesus para nós? Será que o seu Jesus é o mesmo Jesus de Pedro? Será que o seu e o meu Jesus é o Jesus que dá salvação eterna? Ou é o Jesus que vai te dar bênçãos nessa terra, que vai te trazer riqueza? Você procura Jesus por qual motivo? É para ter um namorado novo? É para ter um casamento? Você procura Jesus para ter uma boa condição financeira? Por que vocês procuram Jesus? É para resolver os meus problemas, para pagar as minhas contas, é para me curar da minha doença. Será que esse Jesus é o mesmo Jesus de Pedro? Avaliem os seus corações.
Irmãos, vamos avaliar as nossas vidas para saber qual é o Jesus que eu sirvo, qual é o Jesus que eu procuro, quem é o Jesus que eu quero para mim. Quem é Jesus para você? Se a resposta for qualquer outra que diferente do Jesus de Pedro, avalie seu coração, avalie sua vida. Quem é Jesus? Pense nisso.